Bom dia, senhores e senhoras vereadoras, público aqui presente, pessoas que estão em casa nos assistindo pela TV Câmara Municipal do Limoeiro do Norte. Quero iniciar aqui minha fala apresentando aqui alguns requerimentos que alguns moradores me solicitaram, dentre eles a instalação, a implementação do calçamento da rua Raimundo Felipe Neto, no bairro Bom Nome, né, que é essa rua que passa em frente à creche Teotônio Barbosa. Hoje é uma rua que não é pavimentada e aos pais que vão deixar os alunos no horário lá de concentração, que é o horário de pico, tem muita poeira. Assim como também a pavimentação, né, lá da rua Antônio Ribeiro de Castro, que fica em frente à escola Valdetrudes, que é justamente a escola que eu trabalho. Lá, a rua é uma rua que é carroçável e ela foi consertada com material da Cabormil, aquele pó branco, aquele cal. E a qualquer instante que passa uma moto, um carro, um caminhão, é insuportável respirar o ar naquele exato momento, e principalmente no horário de pico, que várias motos, carros, bicicletas, transeuntes, que vão deixar seus filhos, vai acumular ali muita poeira, e há um índice de muitas crianças com problemas respiratórios, por conta dessa poagem da rua, que hoje, infelizmente, não é pavimentada. É um transtorno no período do verão por conta da poeira e um transtorno no período do inverno por conta da lama. Outra solicitação aqui é com relação à regulamentação da utilização do telão do plenário da Câmara Municipal do Limoeiro do Norte, durante o uso da tribuna pelos vereadores, para fins de exibição de imagens, vídeos, destinados a auxiliar aqui nossas falas. Muitas vezes, como a Roberta aqui estava falando, sobre a questão aqui dos animais, ela só falar, talvez não cause um impacto àquela pessoa que não consegue enxergar ou não vê o problema físico, mas se tivesse aqui, apresentando aqui as imagens de gatos, infelizmente, morrendo envenenados, gatos que foram mortos atropelados, aquela população de gato lá da barragem, ali atrás do mercado, ali próximo ao CESP, eu tenho certeza que essa menção, essa exibição, chegaria mais firme e forte na população e, de certa forma, conscientizaria, porque realmente é um problema de décadas e que, ao longo dos anos, é muita teoria para resolver o problema, mas, infelizmente, o problema ainda continua. Eu tive acesso aqui ao Cadastro Geral de Emprego e Desempregados, ao novo CAGED, com relação ao número de trabalhadores com carteira assinada dos primeiros 6 meses aqui de Limoeiro. E tive uma surpresa muito negativa, que, lamentavelmente, o número de admissões, foi muito maior do que os desligamentos, ocasionando aí um déficit, um saldo negativo de aproximadamente 51 pessoas que perderam seu emprego aqui na nossa cidade, que é um número que diverge um pouco das cidades vizinhas, que tiveram um aumento, um crescimento considerável no número de trabalhadores com carteira assinada. E aí, lamento muito, nossa cidade, nesse primeiro semestre, ou seja, nos primeiros 6 meses, ter esse déficit de pessoas que perderam seu emprego ou que hoje não estão trabalhando com carteira assinada. Eu fiquei muito feliz ontem, quando o presidente Lula anunciou o programa Gás para Todos, que vai beneficiar aí aproximadamente 15 milhões de pessoas que receberão gás gratuitamente. É mais um programa que tem a atenção do governo federal para com as famílias que mais necessitam, que são as famílias que hoje sobrevivem basicamente do salário mínimo. Então,
população limoeirense, tenho certeza absoluta que muitos que estão me ouvindo aqui terão acesso a esse programa, receberão gás gratuitamente, né, para poder aí cozinhar seus alimentos. Assim como, há uns 2 meses aqui atrás, eu anunciei também o programa da isenção da energia elétrica para a população, né, que consumisse até 80 kW de energia por mês. Somente o Ceará, que tinha uma previsão de aproximadamente 400 mil pessoas serem beneficiadas, tive acesso aqui a um relatório que mais de 529 mil, né, residências, famílias, estão tendo acesso à gratuidade 0800, ou seja, estão sendo beneficiadas a energia, né, não pagar a energia elétrica. São muitos programas voltados para beneficiar a população mais pobre, a população mais carente, e para mim é um orgulho ter um governo que hoje olha para o mais carente, hoje vê o Nordeste com bastante carinho, coloca o Nordeste no orçamento. A maior prova disso é quando vemos aqui no Limoeiro do Norte, uma população que hoje, que muitos atribuem terra das bicicletas, mas não é mais terra de bicicleta, é terra da moto, é terra da bis, é terra do carro. A maior prova disso é você. Quando vier aqui para a Câmara, vier para o centro, você vê um quantitativo exorbitante de moto e de carro, mas não vê o número de bicicletas. E aí, puxa aqui na minha memória algumas situações quando falam. Eu, como voto é secreto, eu não posso afirmar, mas dizem muitos que donos de postos de combustíveis, né, apoiam o Bolsonaro, apoiam a direita, têm raiva desses programas sociais. Mas pergunto aqui, que fica uma reflexão, meu amigo Lauro. Por que esses donos de postos, há anos aqui atrás, antes do governo Lula, não tinham esses empreendimentos como tem hoje, não só no município de Limoeiro, mas como no Vale de Jaguaribe? Sabe por quê, meu amigo Lauro? Porque bicicleta não usa gasolina para se locomover. Hoje, se tem um número exorbitante de moto, de carro, de bis, foi porque o governo federal facilitou linha de crédito para que a população pudesse ter. Hipocrisia tem nome, endereço, RG e CPF. É o que eu vejo muito. As pessoas hoje, muitos comerciantes que hoje, né, tem um carro bom porque tem uma linha de crédito no banco, tem uma casa do Minha Casa Minha Vida, tem um comércio que 100% das pessoas que compram são pessoas que recebem Bolsa Família. E aí muitos dizem, eu tenho raiva do Bolsa Família. Hipocrisia tem nome, CPF e RG. Você pode não votar, mas não podemos deixar de reconhecer que a economia do país cresceu com o governo Lula. E a maior prova disso, que seus pais não trabalharam menos do que vocês. Por que eles não tiveram essa riqueza? Ou por que muitos que são ricos hoje não enriqueceram na época do FHC, né, na década de 80 ou na década de 90? Quer dizer que você tinha mais inteligência do que tem hoje? Não. É o poder de associar a economia. E isso eu, Márcio José Lopes Lima, escutando, não admito. Eu posso não votar, posso não gostar, mas você querer aqui ludibriar pessoas, não, isso aqui é inadmissível. Então hoje temos uma economia forte, um país que tem um PIB aí, cresceu aproximadamente 3,4%, um governo que está beneficiando principalmente a camada mais pobre, a camada que mais necessita da população brasileira. Muitos não entendem o contexto histórico-social, viu, meu amigo, colega Zé Neto? Porque a história da República Brasileira, até 2002, todos os presidentes olhavam só para o centro da região sul e sudeste, São Paulo, Minas Gerais, e Rio de Janeiro. E isso, pode pegar aqui, livro de história do 9º ano. Qualquer um que estiver me ouvindo em casa, pega o livro de história do 9º ano, abra lá no 1º ou 2º capítulo, vocês vão ler lá sobre a política do café com leite, que só podia ser presidente ou de São Paulo ou de Minas Gerais. Ou seja, os presidentes beneficiariam somente aquela região. Não é à toa que São Paulo hoje
é a maior cidade da América Latina. Por quê? Porque a vida toda, até 2002, os presidentes olhavam aquele eixo econômico, parecia que só existia uma parte do Brasil, era aquele eixo. E quando o Lula assume o governo, né, 2002, olha a diferença nas nossas vidas. Eu recordo que minha avó mandava comprar carne lá no mercado. Quando eu chegava no mercado, aí as carnes de primeira era para, logicamente não vou dizer aqui os sobrenomes das famílias. Não, essa carne aqui é para a família tal, essa carne é para a família tal, porque eram as carnes mais caras, né? E o pobre jamais poderia comprar. Era carne de terceira, era langanha, etc. Hoje não, hoje qualquer um de nós aqui que está me ouvindo tem condições de consumir carne todo dia. É diferente de há uma época aqui atrás, onde as pessoas se alimentavam. Hoje o almoço é ovo, amanhã é mortandela, no outro dia é sardinha. Hoje não, pelo menos uma refeição de carne por dia, eu tenho certeza que a população tem condições de ter. Quando eu digo tem condições de ter, porque são pessoas que estão cadastradas no Cade Único, recebem o Bolsa Família, hoje estão sendo isentos da energia, e a Câmara Municipal de Limoeiro do Norte tem uma responsabilidade enorme de cobrar a isenção da taxa de água e de esgoto, que é um programa de 2024 para os municípios, né? Gostaria de uma parte. Poder se adaptar até 2026. E aí, a Câmara Municipal de Limoeiro do Norte, assim como outras respostas que tem que ter dos projetos que nós encaminhamos, precisa da resposta para saber em que pé está a lei que é para ser implantada aqui em Limoeiro, da isenção de água e esgoto aqui no município de Limoeiro do Norte. Então fica aqui essa cobrança da Câmara Municipal de Limoeiro do Norte, e atenção população limoeirense, fica aqui a cobrança da Câmara Municipal de Limoeiro do Norte, para que seja implantada aqui em Limoeiro do Norte, Ceará, a taxa de isenção de água e esgoto. Ou seja, para quem consumir até 50 metros cúbicos de água, tem que ter sua conta de água e de esgoto zerada. É uma lei federal que o município tem que implantar e que a Câmara Municipal de Limoeiro do Norte, dentre os 15 vereadores, tem que cobrar. Não é só o Márcio falar aqui e ficar por isso, um discurso de petista. Não, é uma lei. É uma lei e Limoeiro do Norte não está fora do mapa do Brasil, não. Limoeiro do Norte faz parte dos 5.584 municípios. Então a Câmara tem que cobrar essa lei, porque pessoas hoje têm dificuldade para pagar a sua água, pessoas hoje têm dificuldade para pagar a sua taxa de esgoto. Olha, nobre colega Ciro. Colega Márcio, pedir essa parte para o senhor respirar um pouco e solicitar a casa, solicitar essa casa protetora auricular, né, Valdir? Colega Márcio, primeiro de tudo, o senhor tem sido muito pontual, existem grandes avanços, é verdade, e eu gostaria aqui de aproveitar o seu gancho para trazer aqui alguns dados sobre o Ceará Sem Fome, também programa que tem atingido e alcançado aí cerca de quase 50 mil famílias cearenses, que retirou da fome, do mapa da fome, 300 mil pessoas aqui no Ceará, distribui 125 mil refeições diárias, gera também as cozinhas sociais, que já são mais de 1.300, inclusive, nosso quilômetro dos 60 teve uma cozinha deferida, já em fase final de implantação, aprovado, mais uma cozinha para Limoeiro, é a sexta. E eu acho que o que algumas pessoas não entendem de um governo democrático, de um governo que tem consciência social, é que incomoda quando o pobre ele cresce, melhora um pouquinho de vida. Não está rico não, não está uma maravilha não, gente. A vida continua muito difícil, a inflação ainda persiste, mas essas pessoas estão recebendo uma atenção,
O Brasil tinha voltado a frequentar dados vergonhosos, que é incluir uma nação que é a 10ª economia do mundo hoje, estava no mapa da fome mundial. E o Brasil não tem tamanho para estar frequentando esses lugares. Nós temos que reduzir desigualdade, nós temos que fazer justiça tributária. Nós temos que fazer justiça tributária, nós temos que avançar sim no social. Ter esse olhar, Márcio, é imprescindível. E pior é quem não reconhece isso. Meus parabéns pela sua fala. Vamos para a luta. Valdir. Obrigado, não, colega. Eu queria, Ciro, você puxou o assunto aí de cozinha solidária, Márcio. Eu estou recebendo algumas reclamações, informações, do 60 mesmo, não sei se é verídica, mas eu queria que o senhor que está à frente, parabenizo, para ver realmente as pessoas que vão ser beneficiadas. Eu acho que a assistência social era quem era para fazer o cadastro e levantar o nome das pessoas. E tem informação que estão fazendo as coisas por politicagem, colocando quem quer. Não, estou dizendo que disseram para mim, não estou dizendo que é verdade, não. Eu não estou dizendo que é verdade. Eu recebi reclamação. E eu estou fazendo um apelo a Vossa Excelência que peça a ação social, porque essas pessoas são cadastradas, com certeza recebem benefícios, e fazer um levantamento para fazer a coisa justa, para saber quem realmente enquadra dentro do programa. Critério, pronto. Eu queria aqui agora, professor Márcio, eu passei afastado aí 3, 4 meses, e houve um aumento na taxa d'água, de R$ 34,00 para bem 37. E pessoas vieram me dizer que esses R$ 3,00 é porque estavam cobrando a taxa do lixo dentro disso aí. Eu não acredito que isso era possível. Entendeu? Então aumentaram R$ 3,00 e rola a conversa que é justamente a taxa do lixo. Mas a taxa do lixo é uma lei individual, independente. Então é bom que alguém, viu, Ciro, você como líder do prefeito, procure essa informação, se está embutido, porque eu não acredito que seja possível acontecer. E aí a gente vê a possibilidade de se resolver essa situação. Obrigado. Eu estou trazendo questionamentos que eu estava só fora, mas só pegando de leve, fiscalizando esses assuntos. Obrigado, vereador Ciro e vereador Valdir, pela parte. Só complementando aqui, a importância da gente relembrar as pessoas, certo? Às vezes eu falo que os donos de postos de combustíveis, eles podem não estar felizes hoje, porque a gasolina, a média do preço dela, né, é aproximadamente R$ 6,30. Né? Diferentemente de 3 anos aqui atrás, que a média era R$ 8,50. E aí, para você ter dimensão do que eu estou falando, em 2022, o salário mínimo era R$ 1.212. E a gasolina, estou pegando aqui um produto, a gasolina era em média R$ 8,50. Em 2025, o salário é R$ 1.518, ou seja, um aumento aí de R$ 306, e o preço da gasolina é bem menor. Aumentou o salário, diminuiu a gasolina. O preço de compra aumentou. Então, eu estou demonstrando aqui, dado de um produto, para quem está me ouvindo na zona rural, e a direita, né, que eu trouxe até um livro aqui como sugestão, o pobre de direita, né, não estou fazendo aqui propaganda para o Gessé de Souza, mas aconselho, se você quiser entender um pouco desse conceito pobre de direita, leiam esse livro. Mas para vocês entenderem que o poder de compra do governo, aliás, o poder de compra do consumidor, hoje aumentou. Eu gostaria aqui de fazer aqui uma cobrança, a gestão municipal, aqui, em frente ao antigo liceu, o centro da cidade, existem umas crateras, né, já há algum tempo, que para a gente poder passar, a gente tem que entrar para dentro da ciclofaixa. Então fica aqui essa solicitação para que aqui no centro de Limoeiro, no centro, em frente ao antigo liceu, possa ser corrigido ou feita a manutenção deste asfalto, porque é uma situação que já vem de muito tempo, esses buracos, e é o centro da cidade, não desmerecendo as outras ruas, que também merecem atenção especial quanto ao centro. Como aqui também quero fazer uma solicitação, em algumas ruas que foram feitas a pavimentação, ali no
próximo ao campo do Chiquinho, ao lado, população lá, algumas pessoas estão pedindo que sejam colocados lombadas, porque algumas pessoas, né, principalmente motos, estão passando em alta velocidade. Então, algumas famílias estão pedindo para que sejam instalados quebra-molas naquela rua. Assim como, também atendendo aqui um pedido do meu amigo Guilherme lá da Arraial e de outros pais, que sejam instalados as centrais de ar da escola José Alves de Moura, né, que as salas são hoje, tem forro PVC, mas que as centrais de ar estão lá, mas ainda não foram instaladas. Então, solicito aqui a gestão municipal que acelere, né, o passo para ser colocado as centrais de ar na escola José Alves de Moura. Assim como também seja concluído as lombadas do conjunto habitacional Estrada das Flores, que é uma reivindicação antiga da população, né, do conjunto habitacional Estrada das Flores. Mas agradecer aqui a Deus por esta oportunidade e a todos vocês que estão nos ouvindo. Um excelente final de semana a todos.